A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, hoje nós vamos analisar e aqui juntamente com a nossa querida Irmandade abordar este assunto de uma notícia que está nas redes sociais, irmãos, informando aí, um vídeo que está aí nas redes sociais, informando que um cooperador e sua esposa da CCB se batizou e se converteu na Igreja Batista de Campinas, o qual, irmãos, aparece em um culto da Batista, eles ali então sendo apresentado à igreja, né, irmãos? Mas o que chama mais atenção nesta apresentação, irmãos, porque nós somos livres, irmãos, de ir para qualquer igreja em que, né, nós quisermos, né? Você se sente bem em alguma igreja, você tem o livre-arbítrio, irmãos. Quer sair da congregação? Você tem o livre-arbítrio, irmãos. Mas ali então, o que chamou mais atenção nesta apresentação desse suposto caso, né, ainda está sendo investigado se é da congregação ou não, se é de uma igreja desidente ou não, ou que seja da congregação, isso daí não faria maior, né, faria maior significância, né? Irmãos, veja bem, mas o que chamou a atenção é que a mídia, essa mídia da internet, vamos dizer, após a pandemia, ou no meio da pandemia, em que estavam todos em casa, irmãos. Estavam todos em casa, e ali então cresceu esta procura pelas coisas virtuais, pelos vídeos, coisas de igreja. Quem, né, é evangélico, logicamente, com certeza, né, igrejas aí grandes como a Assembleia de Deus, Deus é Amor, né? E as seguintes igrejas aí analisaram e conheceram como que é a congregação cristã no Brasil. E também segue o IBGE aí dizendo em que nós só perdemos em número de membros para a Assembleia de Deus, que é a igreja aí, Assembleia de Deus Congregação, desde 1910, 12, né, irmãos? E que vem aí a Irmandade, só chamando, batismo, 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 e Deus chamando, e qual foi este número? Irmãos, há boatos em que a congregação, isso daí até um pouco preocupante de pensar, não pelo número que deram, mas pelas pessoas querendo o fim da igreja. Já houve pessoas aí dizendo em que a congregação perdeu 1 milhão. 1 milhão é muita gente, né, irmãos? De fiéis nesta pandemia. Sendo uma pandemia em que deixou até pessoas que não são evangélicas preocupadas, irmãos. Deixou-se, não é só os evangélicos que sofreram, as pessoas que não são evangélicos, pessoas que não têm nenhuma denominação, desigrejados, sofreram também. Muitos perderam seus entes queridos. E a congregação, irmãos, até um certo ponto, de alguns anos aí, a congregação aparecia na mídia, aparecia na internet, mas depois da pandemia, que veio a pandemia, a congregação caiu de vez na internet. Houve os que criticaram, houve os que foram defendendo, né? Não a igreja, que a igreja não precisa de defesa. A igreja fala-se por si. Você, quando vai lá visitar e sente a presença de Deus, a primeira impressão é que fica. Você chega ali e fala, poxa, estão falando mal da congregação que está no Brasil, mas não é isso que eu sinto, não é isso que eu vejo, né? E muita gente que são de outras denominações, quando se depara de frente com a congregação, eles veem muita diferença. Vê a humildade, não estou dizendo que são todos humildes.
Aí de 100%, aí tira 89%, 90%. Mas vê a união do povo de Deus. Vê Deus operando no meio do seu povo. E eles falam, poxa, peraí, estou falando mal da congregação, mas a congregação não é isso que falam. Irmãos, e este então, suposto caso desse cooperador, dessa sua esposa, que foi para a Igreja Batista, tudo bem, até aí, eles, mediante o áudio que eles dizem aí, né? Mediante o áudio, melhor dizendo, eles dizem que eles leram a Bíblia e eles descobriram o verdadeiro evangelho, irmãos. O qual, até o irmão diz aí, que em 84, aos 13 anos de idade. Peraí, 84 ele nasceu em 1971. Eu nasci em 1971. Em 83, ele tinha 13, ficou mais ou menos assim, 84, 13 anos, 83, 12 anos, ou em 83 ele tinha 13, ou ele nasceu em 1970, ou nasceu em 1971. Mas não faz diferença, que tem a mesma idade que eu, este cooperador. Estou com 52 anos. Veja bem, ele então obedeceu com 13 anos. Eu já nasci dentro da igreja. Eu, aos 5, 6 anos, já estava congregando com meus pais. Hoje eu estou com 53 anos. Eu não sou, do ministério, o irmão aí, cooperador do ministério. Mas, irmãos, preste bem atenção. Vocês vão concordar comigo. Quando foi apresentado esse cooperador, aí com esse pastor, apresentou esse cooperador, ele então falou que depois no vídeo, ele falou que teve uma reunião em um desses eventos da igreja, esqueci o nome. Tem um nome que eles falam lá, o evento tem outro nome. Me fugiu da mente. Em que ele conversando com outros pastores, e eles foram de acordo em dizer que a congregação não tem evangelho, que a congregação não lê a Bíblia, que a congregação não tem o evangelho puro de Deus, puro de Cristo Jesus. Irmãos, pois bem, o cooperador aí, e sua esposa já foram para essa igreja, saíram da congregação, não sabemos o motivo, porque não é assim, cooperador sai da congregação. Tem N motivos, irmãos. Ou renunciou, ou fez alguma coisa em que tiraram a liberdade. Recentemente teve um que ficou devendo, a igreja tira a liberdade mesmo, irmãos? Irmãos, o que dá para ver na fala dessas pessoas que saem da congregação, todas, irmãos, preste bem atenção. Do ministério, quando sai da congregação, a primeira coisa que eles falam, eles não saudam com a paz de Deus mais. É graça e paz. A segunda coisa é que fala que ele sabe do verdadeiro evangelho agora, em que na congregação tem usos e costumes, a roupagem, a linhagem, da congregação, e na congregação ali a Bíblia que lê o evangelho, porque já tem então aí a salvação sem obras. Todos falam a mesma linguagem, irmãos. É impressionante. É impressionante. Agora, o que falar desses anos todos que nós estamos dentro da congregação? Fraquinho, errante, prova aqui, prova ali, mas Deus aparece, Deus fortifica. Irmãos, há dois caminhos para essas pessoas que saem da congregação. Há dois caminhos em que nós seguimos dentro da congregação. Ou você serve a Deus em espírito e em verdade, ou você vai ali só para ser mais um culto. Ah, irmão Paulo, mas veja bem, era um irmão de ministério, estava à frente do povo. Irmão, isso não justifica nada. Isso não justifica nada. Está à frente do povo. Tem N coisas em que acontece para que o homem fique à frente do povo. Dentro da congregação tem
A própria ali dentro, vê se vocês entendem. Nós estamos servindo a Deus dentro da congregação. Ali dentro tem a própria luta entre os próprios fiéis. Há aqueles fiéis em que são abençoados, Deus fala na boca, Deus usa o servo, e tem aqueles que são colocados por indicação, por parentesco. Aqueles em quem não tem o dom nem da pregação, nem nada, mas é colocado por status, mas quer ficar dentro da congregação. Por quê? Porque todos que saem dentro da congregação tiveram dias felizes, porque ninguém sofre anos dentro da congregação. Eu estou ali servindo a Deus desde meus 5, 6 anos de idade, que eu dava recitativo. Se eu estivesse sendo infeliz dentro da congregação, eu já tinha arrumado minha mala e já teria ter saído. Mas não, eu vou falar por mim, queridos. Eu vi coisas, recebi coisas, várias coisas foram me mostradas. Eu encaro a congregação, você indo ali, você não olhando para o lado A nem para o lado B. Você tem que olhar para Cristo Jesus. Porque quando você vai servir o verdadeiro evangelho, que é Cristo Jesus, nada vai te separar do amor de Cristo. A gente ouve, vê certos tipos de vídeos, né? Aí na mídia, pessoas se vangloriando. Eu não faço mais parte da congregação. Eu não faço mais parte disso. Sabe? Tem muitos que colocam a carta de renúncia aí na internet, sendo que essa carta de renúncia é uma carta entre ele, ministério e ministério. Mas ele faz questão de colocar a carta de renúncia para que a Irmandade saiba que ele saiu ali, não houve nada com ele. Na maioria das vezes, irmão, não estou classificando aí, mas na maioria das vezes não houve mesmo. Na maioria das vezes teve irmão aí que pediu a renúncia, não conseguiu levar o ministério até o final, mas serve a Deus da mesma forma, teme a Deus, Deus usa dele, porque ministério e chaves de igreja não leva para o reino dos céus. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu era tesoureiro, era comprador, eu tinha bastante cargo na igreja. O molho de chave estava nas minhas mãos. Tudo, aí meu Paulo, vai lá na igreja. Então, um belo dia, quiseram tirar minha chave de minhas mãos. Por quê? Porque levantaram o outro no meu lugar. A pessoa veio falar comigo na minha residência. Não se abate. Não se abate por causa disso. Eu olhei bem no olho da pessoa, que foi a pessoa em que provocou tudo, né, irmãos? Porque ali tem espírito de Judas, nós temos que tomar cuidado. Tem aquele irmão amoroso, mas tem aquele. Tome muito cuidado com aquele irmão que te elogia demasiadamente. Tome muito cuidado, irmãos. Tome muito cuidado. Que esse daí, a mordida é forte. E está dentro do nosso meio na igreja. Eu olhei bem no olho do irmão, na comunhão, eu falei para ele, irmão, tá aqui o molho de chaves, ministério, cargo, não vai me levar para o céu. Eu estou servindo a Deus em espírito e em verdade. Errante, fraquinhos, mas em espírito e em verdade eu estou servindo a Deus. E estou servindo a Deus, vou falar pela igreja que eu vou. Não desfazendo das demais que também vão buscar Deus lá. Mas eu estou servindo a Deus do meu conceito na melhor igreja do mundo, aonde eu sempre senti, sempre Deus preparou, sempre Deus chegou para mim e falou, olha, você não vai perecer. Irmãos, eu já cheguei a dever,
Já cheguei a dever, vou fazer até as contas. 27 mil, mais, vamos ver a conta, por cima, sim. Por cima, vou falar para vocês de uma dívida que eu tinha. Mais ali, mais 30 mil. 57 mil eu cheguei a dever estando desempregado. Obra da Piedade me ajudando. A dívida que eu contraí foi de uma casa. Casa bonita. Obra da Piedade era para olhar casa bonita. Olha que casa bonita. O irmão não precisa. Tem a casa bonita. Mas não, irmãos. Às vezes a pessoa tem a casa bonita, tem um carrinho, mas está ali sendo provado. E Deus falou por uma das suas palavras. Meus filhos não vai ficar envergonhado. Não vai passar necessidade. Eu fui no culto, 3 vezes Deus falou isso. Irmãos, e se cumpriu na minha vida? Se eu falar para vocês, isso daí, vocês podem falar, poxa, mas como ele conseguiu? Se eu falar para vocês hoje, eu quitei em 2008, se eu falar para vocês hoje, como eu quitei essa dívida, só fazendo bicos, sem carteira assinada, vocês não vão acreditar, e nem eu. Agora não sei como, não tenho nem como explicar para vocês quanto eu recebi daqui, quanto eu recebi dali. Irmãos, essa obra é de Deus. Deixa então o cooperador e sua esposa ser feliz na Igreja Batista. Estão indo buscar a Deus? Seja feliz. Lá é um modo diferente, lá não tem usos e costumes, é mais leitura da Bíblia. Não faz mal. Nós na congregação cristã no Brasil somos aí onde acontece o paranormal. Aonde quando você chega sem que a sua causa seja impossível, que você fala, não vai ser resolvido isso. Deus esqueceu de mim. E chega numa pregação, Deus pega até uma criança do púlpito, ali no púlpito, levanta e fala a sua vida toda. Que isso, meu Deus? Quem falou para esse menino ou para esse irmão de longe? Quem falou para ele a minha vida? É assim que acontece no nosso meio, na congregação. Não temos culpa. Que nós servimos a um Deus em que ainda está dentro da congregação, que visita os nossos corações. Não temos culpa, não. Vocês que estão saindo da congregação, vão para onde vocês querem ir, para igreja A, igreja B, igreja C. Mas por que isso? O dirigente da Batista aí anunciando. Porque assim, irmãos, antigamente, antes da pandemia, não se falava nome de CCB e das outras denominações. Teve aí 3 pastores, 4. Eu tenho vários vídeos aqui de pastores falando da congregação. Mas o número que eles falam, que a congregação, esse pastor fala que a congregação tem um número grande de fiéis, mas eles estão aproveitando, eles estão aproveitando e estão aí só de olho nos críticos. Os críticos estão trabalhando para eles. Os críticos não estão entendendo, os críticos estão achando que estão aí, né, falando da congregação, que eles vão, né, entre aspas, acabar com a obra de Deus, acabar com a igreja, porque eles falam aí, eu não quero tirar ninguém de dentro da igreja, eu não quero tirar ninguém da congregação, mas automaticamente, em palavras subliminares, estão falando, saia da congregação. É fácil, é a pessoa raciocinar. Mas os críticos estão trabalhando para esses pastores. Por que estão trabalhando? Porque esses pastores vêm aí na mídia e falam que o povo da congregação está indo para a igreja deles. Quem é que está fazendo esse trabalho? Os críticos. Mas quem são esses povos que estão indo para a igreja deles? São os mesmos que estão voltando, irmãos.
Pode ver, analisar aí os que foram e voltaram. Irmãos, vou até colocar um hino aqui para vocês analisar, o hino do Inário 2. Nós voltaremos, meus irmãos, a esta casa de oração. Preste atenção. Logo em seguida eu vou colocar aí Deus chamando o povo dele, irmãos. E olha só, para vocês, esse pastor anunciou o irmão cooperador e sua esposa. E eu tenho um vídeo aqui de um pastor em que sua esposa obedeceu na congregação cristã. O pastor ficou feliz demais. Falou, olha, minha esposa, eu estou indo para adventista, presbiteriana, mais ou menos assim. Mas ela está na congregação. É uma igreja boa, uma igreja evangélica. Vê como são as opiniões, as contradições aí, né? Veja só, irmãos. Veja só. Como que são as coisas. Aí eles vêm na internet, anuncia isso. Só que eu tenho um vídeo também. Do pastor. Até o irmão falou assim, pode deixar, pastor, que você vai ser o próximo a obedecer. A esposa dele. Por que a esposa dele foi para a igreja do pastor? Foi na congregação e Deus converteu o coração dela quando viu. Já estava nas águas do santo batismo. Então tem essas duas partes aí, irmãos. Vamos prestar atenção, irmãos. Olha, irmãos, se vocês não tiver aí bem, né, vigiando, vocês acabam acreditando nesse tipo de coisa. É uma batalha espiritual na internet, hoje em dia. E porque nós estamos na internet, o canal está na internet, eu faço vídeo mesmo, falando essa parte. Vamos abrir os olhos, irmãos. Saiu da congregação, foi para a Igreja Batista, seja feliz na Igreja Batista. É sinal em que algo ali se identificou. A leitura, né? O estudo bíblico, o irmão aí parece que gosta de estudar a Bíblia, né? Pode perceber que todo irmão de ministério aí que gosta de estudar a Bíblia e que não está muito ali faltando a parte espiritual. Porque é assim, irmãos, quando o servo de Deus está vazio, vou até fazer uma comparação, essa caixa de fósforo. Olha aqui, irmão. Vazia. Quando está vazio, sem a dispensa de Deus, é preocupante, irmãos. Aí começa a pegar a Bíblia e ler a Bíblia, irmão. E começa a pegar o literal ali, ó. Começa a ler a Bíblia. Aí começa a mudar, né? Tem cooperadores aí que lê até livro de bruxaria. Quer dizer, cooperadores não. Ex-cooperadores. Porque para estar lendo livro de bruxaria, livro disso, livro daquilo, ele vai bater com o que ele prega. Vai dar conflito. Ele vai pregar o quê? E quando começam a pregar coisas que não está na Bíblia, o ministério já vai lá e... Ô, meu filho, vem cá. O que você está pregando aí, meu filho? Hã? Tá errado isso. Vamos ver os vídeos aí, irmão, para esse vídeo ficar muito comprido. Bom, irmandade, tá aqui, ó. Não vou mostrar eu, que eu tô assim meio sujão, cheguei agora de serviço. Tá minha esposa ali, e tá aqui a irmã Francisca, e tá aqui o pastor, que é meu cunhado, e a minha cunhada. Nós não vamos falar tudo no áudio, que vai longe. Mas hoje teve festa no Boqueirão. Convidaram ela para ir num batismo lá no Boqueirão, e ela é pastora, e ele é pastor, é esposo dela. E Deus não chamou ela na graça hoje. Ela chorou muito, sabe? E agora deu uma acalmadinha, eu vou dar uma conversadinha aqui com o pastor, meu cunhado aqui. Ele vai falar algumas coisinhas aqui. Pode falar, irmão Laels. A paz de Deus para os irmãos da Congregação Cristã do Brasil. Então, irmãos, eu sou da Igreja Pentecostal, continuo sendo ainda por enquanto, não sei até quando, mas a minha esposa, né? Sou pastor, a minha esposa, ela pastora, né? Hoje nasceu de novo, desceu as águas na Igreja Congregação Cristã do Brasil. Então os irmãos, ela está começando a gatinhar, né? E os irmãos que senti de visitar a minha sacrossanta esposa aí,
pode vir visitar, minha casa está aberta, as portas da minha casa estão abertas, e eu estou muito feliz por ela tomar essa decisão, porque conheço também a igreja de congregação, uma igreja muito abençoada, e a gente tem ouvido falar dessa igreja, e o Senhor sempre tem abençoado, amém? Então é minhas palavras aí, os irmãos que puder ajudar ela agora, que está começando a gatinhar, você que pode aí visitar ela, pode vir visitar, as portas estão abertas. Eu já agradeço também o irmão Josué da Congregação Cristã do Brasil, a minha irmã também da Congregação Cristã do Brasil, que tem nos ajudado, e cheguei onde estamos hoje, esse batismo abençoado que aconteceu, e eu não estava junto, eu estava na outra igreja, e cheguei aqui, ela estava chorando, alegre, então a gente está muito feliz por ela. Então que Deus abençoe todos os irmãos da congregação, e um abraço para o cooperador Elias também aí, Sol Nascente. Saudações para o Sol Nascente, para o irmão Elias também lá do Jardim Veisópolis, Cooperador de jovens, cooperador de jovem, né? Que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Bom, tá aí, pessoal, aí a Irmandade, aí vocês viram. Tá aqui, a irmã quer falar alguma coisa? A irmã que desceu as águas hoje? Eu não tenho nem palavra para falar o que Deus fez comigo hoje. Um dia eu vou dar meu testemunho ainda na igreja. Amém. Amém, Jesus. Irmandade, é o seguinte, ela tem problema de visão, ela não enxerga, por isso está com óculos agora à noite. Foi assistir um batismo no Boqueirão, chegou lá, Deus fez um movimento, chamou ela nas águas. Foi a primeira que desceu, a pastora, viu? Primeira que desceu. Depois que ela desceu, Deus chamou mais 10 na graça, hein? Abriu o caminho. Lá foi uma festa hoje no Boqueirão. Pena que eu não pude ir. Mas a gente também não sabia, né? E a alegria que está aqui o esposo dela, que é pastor, que está atendendo culto na outra igreja, na Pentecostal. Né? E o homem está alegre que, meu Deus, quer que vocês orar para Deus chamar ele também. Eu falei para ele que ele está fisgado, não onde ele correr não, tá bom? Deus abençoe a todos. Olha a Deus essa família aí. Deus abençoe a todos. Vocês viram a humildade deste pastor da Pentecostal? Você viu a humildade dele? Você viu que ele falou da congregação? A esposa dele se batizou. Ele ignorou aquela parte que fala, né? Na congregação tem que batizar de novo. O que ele falou? Ela nasceu de novo nas águas do santo batismo. E pedindo que a casa dele estava aberta para que todos podem ir visitar a sua esposa que está engateando na obra de Deus. Olha só a humildade deste casal, desta irmã, do irmão que está fazendo a pergunta para esse pastor da Pentecostal. Então, irmãos, nós temos que analisar vários fatos na internet. Nem todos os pastores aí estão com esse intuito, irmãos, de fazer marketing. Irmãos, veja bem, não estou falando deste pastor. Estou falando de muitos pastores na internet que estão querendo aí, segundo uma frase que eles falavam de nós, que nós pescava em aquário, pegava os peixes deles, que a gente não queria ir atrás dos valados, né? Lá onde está na Cracolândia, onde está lá os drogados, né? Eles dizem isso, que nós queríamos ali pegar aqueles que já estavam na igreja deles. Mas agora virou, depois da pandemia, virou isso daí. Eles fazem coisas aí na internet falando, denegrindo a imagem da denominação, para que os próprios membros que estão dentro da igreja falam, poxa, todos falam a mesma coisa, então a igreja não tem evangelho. E é onde muitos irmãos se despercebem e acabam indo atrás dessas igrejas, o qual depois retornam machucadas, não pelas igrejas, que as igrejas estão ali servindo a Deus, mas elas vão e voltam machucadas, que elas acham que é uma coisa e é outra, irmãos. Porque a igreja ela não faz mal para ninguém, qualquer igreja não faz mal para ninguém. O que faz mal é a própria pessoa tomar decisões erradas. Tomar decisões em que ela acha, ó, tá todo mundo falando, ali a gente estuda para ser isso. Irmãos, são igrejas também compostas por seres humanos que erram constantemente. Para vocês terem a base, na congregação tem o que fala aí de nepotismo, nas outras igrejas são piores.
Ah, tem aquele irmão metido na congregação que faz panelinha, só ele quer fazer as coisas. E nas outras igrejas são piores. Irmãos, se você não se der bem na congregação, você não vai se dar bem em igreja nenhuma. E sim, a congregação tem doutrina. Se quer servir a Deus na congregação atropelando as doutrinas, vai dar conflito mesmo. A doutrina da congregação nunca vai mudar. Vamos colocar aí os batismos lindos, irmãos. Deus tomando o povo na terra, né? Deus chamando. Olha só, o IBGE, quando for fazer a contagem, vocês vão ver a próxima contagem do IBGE, para desmistificar tudo que estão falando, que saiu 1 milhão, né, irmãos? Vocês vão ver, irmãos. Não possa ter entrado aquilo tudo, por causa da pandemia, os batismos foram restritos, mas Deus está chamando o povo, e os que saíram estão retornando para a casa do Pai. Tá bom, irmãos? Vamos ficar com os vídeos aí, que Deus chamando o seu povo na terra, e comente sobre este vídeo. Eu quero a sua opinião, queridos. Querida Irmandade, queridos apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas. Deixe o seu joinha, se inscreva os novos e acione o sininho em todos os vídeos para você receber vídeos atualizados. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Acompanhe os restantes dos vídeos. Isso é divino, isso é poder, isso é graça, isso é força. Nós não somos daqui, somos peregrinos. Aqui não é a nossa pátria. Viva aqui um pouco, irmã. Viva os teus dias. Desfrute com a tua família. Desfrute os teus bens. Mas não perca a fé. Aqui não é nossa morada. Um dia subiremos. Você é a carta escrita. Todo mundo sabe que você crê.